Flamengo! Olá, amigos. A seguir, quero apresentar a vocês a Serralheria Antares dos meus amigos Agnaldo e Henrique. Eles são especialistas em arte, em ferro, alumínio e aço. E também eles trabalham com arquitetura e paisagismo. Não deixe de verificar suas fotos e faça uma visita à Serralheria Antares. Vocês com certeza não irão se arrepender, porque os dois irmãos na arte da serralheria são fera. Um abraço a todos e não esqueçam, Serralheria Antares. Aproveitando para informar-lhes que os dois irmãos também trabalham com portões motorizados. Veja a seguir demonstrações de seus portões instalados de alta qualidade. Não esqueçam, Serralheria Antares. Olá, meus amigos, bom dia. Hoje, numa quinta-feira, aqui o tempo meio nublado, e vamos falar sobre o jogo de ontem do Flamengo. É claro, foi uma vitória, já não vou dizer comum, mas foi uma boa vitória. O Flamengo, no primeiro tempo, deu uma vacilada, mas no segundo tempo jogou para valer. Tanto que na entrevista do Felipe Luiz, ele falou que não gostou muito do jogo do Flamengo no primeiro tempo, porque não estava a cara dele. E depois ele melhorou, fez algumas modificações, e uma das coisas boas que aconteceram foi a volta do Luiz Araújo, que pela lesão que ele teve, é claro, não podemos comparar a lesão dele com a lesão do Pedro, e do Vinhas também, mas não faz mal, era uma lesão que ele teve de ficar muito tempo parado, e voltou bem, porque normalmente o jogador, quando volta, ele demora um pouquinho para se entrosar. E o Luiz Araújo não, demanda boa vontade, jogou com raça, com determinação. E eu gostei muito da entrevista, mais uma vez, do Felipe Luiz, que ele é um técnico. Não porque nós agora estamos virando viúva dele, porque não é viúva dele, porque ele está como técnico do Flamengo. Mas ele está superando bem a fase do Flamengo e ajeitou bem melhor o time do que o último técnico. Eu não quero nem falar nome, porque nem me interessa. O que interessa para nós é que o Flamengo está indo bem. Ele agora vai ter um jogo domingo contra o Vitória, que é o jogo que vai ter uma homenagem ao Gabigol. Eu sei, por exemplo, se você começar a pesquisar na mídia, muita gente é contra essa homenagem ao Gabigol. Eu particularmente, eu não sou Maria Vasco vai com as outras, eu tenho a minha opinião. Eu acho que o Gabigol, ele errou, como todo mundo na vida erra, mas o Flamengo deve realmente uma homenagem para ele, porque ele fez muito pelo Flamengo. Depois do Zico, ele é um dos ídolos também do Flamengo. Quer queira, quer não, a verdade tem de ser dita. Ele fez muito, deu muita vitória para o Flamengo. Depois deu uma desleixada aí, não sei porquê, eu sempre digo, eu não vivo lá na Gávea, né, no Ninho do Urubu, nem conheço o Gabigol, nem como pessoa, nem no tempo que ele jogava aqui no Santos, que ele jogou aqui no Santos muito tempo, mas o que eu vejo é que ele perdeu a cabeça, sei lá, também a gente não pode fazer julgamento de ninguém, porque cada um tem uma vida, ele escolheu dessa maneira, ele que vai em paz. Quanto às lamentações dele sair do Flamengo, eu sempre penso assim, o jogador, quando ele for jogador do Flamengo, ele é jogador do Flamengo, nós vamos torcer por ele. Agora, se ele quer ir embora, é direito dele. Em 1983, o Zico foi vendido para o Udinese, pelo
até na época foi vendido era o pai do Rodrigo, acho que é Rodrigo Abranches, que é agora, e o pai dele é o Antônio Augusto, do Che, do Lê, sei lá, eu já nem lembro direito o nome dele, mas eu sei que ele é pai desse Rodrigo do Che. E o Flamengo foi vendido o Zico foi vendido pela Udinese e a torcida se revoltou contra ele, tanto que ele não resistiu. Parece que dois meses depois ele pediu demissão porque a pressão era muito grande. E o Zico depois retornou em 85 e se tornou o Zico que ele é, fora que ele já tinha sido, né? Então ele simplesmente confirmou sua fama. Então, eu não vou dizer para aqui que o Gabigol vai fazer tanta falta quanto fez o Zico. Não posso dizer porque o Zico, a gente tem em futebol do Flamengo, quando você fala do Flamengo, coloca-se um Zico numa posição e vamos conversar do restante em outra. A mesma coisa que nem no Santos do Pelé, né? O Pelé era incomparável, não tinha como comparar. A mesma coisa o Zico, na época, não tinha comparação, porque era um tremendo um jogador bom, a não ser aquele menino Geraldo, que depois faleceu, que também era tremendamente bom. Mas o Flamengo tem muita história bonita para aqueles que são mais antigos, né? Mas parece que não adianta você ficar falando sobre aquela época, porque muita gente não vai nem se interessar. Mas é só para fazer uma comparação, que se o Zico saiu do Flamengo e o Flamengo continua a viver, a mesma coisa vai ser sem o Gabigol. É claro, se ele tivesse continuado como ele estava antes, era uma peça essencial, uma peça que resolveria e ajudaria o Flamengo. Mas ele resolveu, é um problema de cada um. Eu acho que a gente não pode entrar no mérito de julgar a decisão de cada um. Se ele fez certo, se ele fez errado, ele que vai ter de resolver depois. Ele que está plantando, ele vai ter de colher. Então, a nossa parte, a parte do torcedor, é torcer por ele enquanto ele está no Flamengo. Ele não pode dizer que não teve. Ele fez uma série de reclamação contra o último técnico, que não dava oportunidade para ele, nem os outros, mas o Felipe Luiz até fez algumas declarações que ia, de todos os modos, fazer uma tentativa para fazer com que o Gabigol voltasse a ser o que era, mas não deu certo. Não deu certo porque, eu penso assim, porque ele também não quis, né? E também é um direito dele. Se ele achar melhor assim ir embora, que vá com Deus, que seja feliz. Eu sei que ele pode chegar onde ele for jogar, não sei se é Cruzeiro, se é Corinthians, se é Palmeiras, não sei onde é. Eu sei que ele já declarou que vai embora. Então, onde ele for, tomara que ele jogue bem, não tem problema. Se jogar contra o Flamengo e fizer gol, é coisa do futebol. Tem tanto jogador que saiu do Flamengo, foi para outro time e depois fez gol contra o Flamengo não morreu, o Flamengo está aí. Então, eu acho que nós temos notícias que são boas, né? Porque é um jogo de homenagem. Talvez não vá no campeonato, não vai mudar muito para o Flamengo, porque o Flamengo tem que se manter ali em terceiro lugar e aguardar uma coisa. A única preocupação minha, pessoal, como torcedor, eu fico muito preocupado com o que estará pensando a nova diretoria, que eu também não sei quem é. Eu não moro nem no Rio de Janeiro, eu não faço parte de pesquisa, só leio e fico por meu conhecimento, mas não para mim decidir, porque eu não decido através do pensamento dos outros. Eu decido com a realidade, com aquilo que é. Então, o Flamengo está indo bem. Que nem eu tenho acompanhado a mídia, muitos torcedores que se dizem flamenguistas, mas eu também não quero condenar o pensamento dessas pessoas, queriam que o Flamengo perdesse para prejudicar o Fluminense. Eu sou contra, porque eu não consigo, eu sou torcedor do Flamengo há exatamente mais de 73 anos. Eu não conseguiria, de maneira nenhuma, ficar torcendo para o Flamengo perder. Eu não conseguiria. Então eu não sei qual é a cabeça desses que fizeram até abaixo-assinado, parece que picharam
o Muro da Gávea, pedindo para o Flamengo perder o jogo. Um torcedor fiel, é meu pensamento também, eu não quero criar intriga nem comentar nada contra ninguém, cada um pensa o que quer. Existe chama-se liberdade de expressão, né? Cada um fala o que quer, cada um sente o que quer, e é pensamento de cada um. Agora, pichar o Muro da Gávea pedindo para o time perder, eu não vejo como. Eu também penso assim, se por acaso o Felipe Luiz cedesse a isso, eu já iria ficar com o pé nas costas, porque eu já ia ficar preocupado com esse menino Felipe Luiz como técnico, porque um técnico que se preze, como é o caso dele, não vai arrumar o time para perder, e nem jogador para querer isso. Isso aí não existe. Isso aí, se existir isso, se fizer isso, então é um tipo de corrupção, abrir mão para jogar um jogador que para mim não tem valor nenhum. Mas não houve isso. O Felipe Luiz já tinha dito que, inclusive na entrevista, ele falou que não, que cada um tem de se virar, quer dizer, o Fluminense lá que se vire, que ganha o jogo que tem de jogar. O que é que o Flamengo tem a ver com isso? Não tem nada a ver. Aí eu sei, porque a torcida está magoada, porque o ano passado diz que o Fluminense facilitou o jogo para prejudicar o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Também o problema dele, do Fluminense. E isso aí são águas passadas. Então o Flamengo não pode fazer a mesma coisa, porque eu acho desonesto você, porque uma pessoa fez um mal para você no passado, você, na primeira oportunidade, devolveu o mal. Não é nada disso, não soma nada disso aí. Isso aí só deixa a imagem escurecida, né? De um técnico que fizer isso, jogadores que fizer isso. E eu digo, o torcedor fiel, torcedor raiz, ele não quer que o Flamengo perca, mas nem amistoso. A gente senta para ver um jogo, ou vai no estádio, é para ver o Flamengo ganhar. Ontem deu para ver a felicidade dos torcedores, né? Não importa se é o Criciúma, se está em último, se está em primeiro, se depende do Flamengo perder para ele não ir para a segunda, é problema de cada time. O time, quando entra no campeonato, eles fazem o investimento que eles podem fazer. Infelizmente, existe uma divisão desses times todos, tem uns que vão descer, outros que vão subir, e a gente não pode se ligar nisso, a gente tem que se ligar no Flamengo. Qual é a mentalidade do Flamengo? Jogar para vencer, e acabou. Depois os outros cada um se virem. Porque ninguém também está pensando no Flamengo, querendo que o Flamengo perca ou ganhe, é problema de cada um. Eu fiquei contente com a vitória de ontem, foi 3-0, podia ter sido mais, e foi um jogo onde nós vimos qual é a visão do Felipe Luiz. Tanto que eu não ouvi a entrevista, mas eu li sobre isso, que o Bruno Henrique falou que mesmo quando tá ganhando, que o técnico fica apertando ele, o Felipe Luiz aperta que quer que ganhe, quer que jogue. E tá certo. É essa a finalidade do time. E ele sempre fala que ele vai pôr sempre que tiver melhor e acabou, está tudo bem. O restante agora é uma consequência. Se o Flamengo chegou nessa posição de terceiro lugar, o menos culpado de tudo é o Felipe Luiz, porque os outros técnicos não souberam fazer o que deveria, e nesse ano foi uma vergonha, uma vergonha pelo elenco que o Flamengo tem. O Flamengo não está disputando o brasileiro. Mas eu espero que o ano que vem, eu sempre digo, se eu fosse o presidente, se eu fosse o presidente do Flamengo, eu manteria ele. Aquele que pensar na eleição, pensar em tirar o Felipe Luiz, está sujeito a não ganhar. Mas isso aí é uma coisa para acontecer dia 9, nós não sabemos como que anda a política, porque eu não gosto nem da política pública, nem a política do time de futebol. Eu sou torcedor disso aqui, eu sou torcedor do Flamengo. E eu quero que o Flamengo ganhe, claro, quero que o Flamengo ganhe. O campeonato agora está muito interessante,
em termos do quê? De duas situações. O lá de cima e embaixo. Quem vai ser campeão? Ontem o Palmeiras, no finalzinho, fez o segundo gol, mas estava quase já fora do campeonato. Então o campeonato não está decidido ainda. Eu não torço nem para Botafogo nem para Palmeiras, mas eles vão depender do último jogo. Se o Palmeiras vencer e o Botafogo também vencer, o Botafogo é campeão. Então o Botafogo precisa só não pode perder. Se o Botafogo empata, se o Botafogo vence, o Botafogo é campeão, independente do Palmeiras, porque existe 3 pontos de diferença. Se empatar, fica 4, o Palmeiras mesmo ganhando não consegue nada. Mas aí isso é que dá o valor de um campeonato, é justamente essa situação. Para aqueles que gostam de futebol, nós podemos ver um jogo, né, tranquilo, sem torcer, porque não é o nosso time, então a gente não vai ficar nervoso, nada. Vamos assistir um jogo com um jogo normal. E vai valer muito, né, porque vai valer o campeonato. Do restante, gente, vamos esperar agora para domingo, para ver o jogo do Flamengo, e vamos ver a homenagem, que, como já falei anterior, é uma homenagem que vale a pena. É pena que, a única coisa a pena é que a gente vê nessa homenagem uma falsidade política. A gente percebe que é simplesmente um jogo político para as eleições, né? Para dar um contentamento à torcida, àqueles que não queriam que o Gabigol saísse. Então, para justificar a má administração, que não foi uma boa administração. No começo foi, mas depois também relaxaram. Ficaram que nem o Gabigol. Começou a jogar bem, depois se perdeu. A diretoria é a mesma coisa. 2023, 2024 foi péssimo. Anteriormente deu uma tremenda de uma sorte de pegar o Jorge Jesus, e nós fizemos um dos melhores jogos do Flamengo. Todo mundo, mesmo aqueles que não gostavam do Flamengo, acabavam vendo um jogo bonito. Então vamos esperar agora para ver domingo o que acontece, e vamos bater aqui na mesa para que tudo dê certo, que ninguém se machuque, e esperar que a próxima diretoria tenha consciência de fazer com que o flamenguista continue assim, sorrindo de orelha a orelha, porque hoje, eu digo, vale a pena, a gente sente satisfação de ver o jogo do Flamengo, entendeu? E esse menino vai bem. Vamos, no caso aí não é rezar, mas pedir para São Judas Tadeu, que a diretoria que for eleita, que mantenha a cabeça no lugar e deixe o Felipe Luiz como técnico, porque aí ele vai ter um tempo para se preparar o time, porque veja bem, ele está fazendo milagre com um monte de gente machucada, um monte de gente lesionada, né? Então, imagine quando voltar todos os titulares, esse menino, o que ele não pode fazer com o Flamengo. É só alegria para nós. Então, gente, um abraço a todos, e entender o seguinte, que isso aqui, ó, gente, isso aqui é Flamengo, não adianta. Nós vamos fazer todo o possível para que no ano que vem a gente possa, com certeza, ter uma situação bem melhor do que foi esse ano, porque o Flamengo está no caminho certo. Depende agora se a diretoria não fizer bobagem. E tomara que não, né? Porque eu não acredito que vão querer derrubar o Flamengo para perder a moral perante a torcida. Eu não acredito, mas a gente tem que ter pensamento positivo, né? E o Flamengo é só alegria, gente. É isso aí, um abraço a todos e feliz final de semana e até domingo. Vamos ver a homenagem, como vai ser. Tem um pinguinho de falsidade nisso aí, mas o torcedor, ele vai homenagear com calor humano, porque o Gabigol, infelizmente o menino se perdeu, mas no Flamengo ele fez muita coisa, tá? Um abraço a todos e não esqueça, hein? Isso aqui é Flamengo.